As sirenes não soaram, mas por trás dos muros do palácio, um alarme silencioso detonou. Um arquivo confidencial veio à tona, e, em poucas horas, o futuro da monarquia estava por um fio. Uma estrutura de fuga secreta, avaliada em dezenas de milhões, foi abruptamente congelada, os passaportes das crianças foram sinalizados e o príncipe Harry tomou uma decisão que deixou a luta contra a AIDS visivelmente abalada e a equipe de Meghan em estado de choque, incrédula. Seria uma questão de custódia, controle ou um acordo secreto que foi longe demais? Uma única ação mudou tudo. Não se tratava de uma disputa familiar. Era uma interceptação real, a estratégia de fuga secreta. Muito antes das portas do tribunal se abrirem em Santa Bárbara, um plano muito mais calculado já havia sido elaborado discretamente, com cuidado e em detalhes extraordinários. Datado de 18 de janeiro de 2026, um documento interno de 42 páginas, conhecido como Projeto Mirror, delineava o que os investigadores descreveriam mais tarde como uma estratégia de realocação abrangente. Não se tratava de uma vaga ideia sobre recomeçar do zero. Era um plano estruturado de vários anos, ligado a um pacote de desenvolvimento de mídia de 37 milhões de dólares americanos, vinculado a uma subsidiária ligada ao Fundo Soberano do Catar. No centro da proposta estava a mudança permanente para Doha. O documento detalhava tudo: acomodações, protocolos de segurança, vagas na escola e até mesmo uma estratégia de marca a longo prazo construída em torno do status real das crianças. Uma escola internacional sob medida em Doha já havia preparado a documentação de matrícula. Metadados revelaram posteriormente o acesso repetido a esses formulários por meio do login administrativo de Meghan Markle. O plano também explorou uma cláusula de patrocínio de dupla cidadania, um caminho honorário que poderia ancorar legalmente as crianças na jurisdição do Catar. Essa cláusula mudou tudo, porque uma vez que a jurisdição muda, o poder de negociação também muda. Os canais financeiros que apoiavam a mudança pareciam igualmente deliberados. Os registros apontavam para uma rede de entidades offshore, incluindo a Ecolver Limited, registrada por meio de estruturas nas Ilhas Cayman e nas Ilhas Virgens Britânicas. Entre o final de 2025 e o início de 2026, registros de aviação privada mostraram múltiplos voos de ida e volta entre o aeroporto de Venice, na Califórnia, e Doha. As reservas teriam sido feitas por meio de empresas intermediárias, e não por contas pessoais. Individualmente, cada detalhe poderia ser explicado. Juntos, porém, formavam algo muito mais estratégico. O que tornou o projeto Mirror explosivo não foi a ambição, mas sim o momento oportuno. Em 11 de fevereiro de 2026, o príncipe Harry e Meghan haviam concordado com um regime de custódia estruturado sob a lei da Califórnia. Esse acordo operava dentro dos limites do Acordo Recíproco de Windsor, Califórnia, de 2024, um tratado concebido para proteger a estabilidade da custódia de herdeiros reais menores de idade em diferentes jurisdições. A mudança sem consentimento mútuo por escrito era explicitamente restrita. O projeto Mirror parecia criar um caminho alternativo. Analistas jurídicos que revisaram a estrutura posteriormente observaram que uma mudança sob patrocínio soberano no Catar poderia ter complicado os mecanismos de aplicação da Convenção HEG sobre os aspectos civis do sequestro internacional de crianças, mesmo que nenhuma violação tivesse ocorrido ainda. A intenção tem peso nos tribunais de família, especialmente quando se trata de guarda cruzada. Em termos simples, o plano sugeria um futuro onde a vida das crianças se desenrolaria fora do alcance automático da supervisão dos EUA e do Reino Unido. O valor financeiro do pacote, estimado em 37 milhões de dólares americanos ao longo de vários anos, foi estruturado como uma parceria de mídia, e não como um acordo de custódia direta. Mas, embutido nessa parceria, estava o acesso exclusivo à vida de 2 mineiros da realeza: educação, aparências, direitos de desenvolvimento planejados em fases. Não se tratava apenas de uma mudança de residência. Era uma reinvenção dentro do palácio. A descoberta desencadeou uma transição do silêncio para a estratégia. Durante meses, as tensões fervilharam sob declarações públicas e acordos mediados. Mas isto era diferente. Era documentação, registros de aviação, minutas de matrícula, transferências para o exterior, um manual de realocação datado e estruturado. Sugeria preparação, não impulso.
Enquanto o mundo debatia narrativas de independência e controle institucional, uma realidade se tornou incontornável. Se o projeto Espelho fosse bem-sucedido, a jurisdição que abarcava as crianças mudaria fundamentalmente. O que os idealizadores do projeto talvez não tenham previsto era que os mecanismos de supervisão financeira atrelados aos bens da família real já estivessem sob discreta revisão. Isso porque, enquanto os servidores eram examinados e os registros de viagens vinham à tona, outro processo já havia começado a portas fechadas em Londres, e Meghan não havia calculado uma variável crucial. O príncipe William já estava observando. Mas e se a verdadeira batalha não estivesse acontecendo em Nova York, mas sim em Londres, onde William já calculava sua manobra silenciosa? Acompanhe. O congelamento silencioso em Londres. À medida que as implicações do projeto Mirror começaram a vir à tona, a reação em Londres não foi explosiva nem emocional, foi processual. Poucos dias após a divulgação da documentação de 18 de janeiro de 2026, o príncipe William convocou uma reunião fechada com o escritório financeiro da Casa Real. Não houve declarações públicas nem sinais visíveis de pânico. O que se seguiu foi muito mais controlado. O primeiro passo foi a contenção. Todos os ativos ligados à família Windsor que eram cogestionados com o príncipe Harry, incluindo marcas registradas, contratos de licenciamento e acordos de royalties diferidos, foram colocados sob análise independente. O objetivo era simples: nada vinculado à instituição real seria liquidado, transferido ou usado como garantia sem escrutínio. Ao mesmo tempo, uma carteira de investimentos de 7,8 milhões de dólares americanos, anteriormente acessível por meio de estruturas conjuntas, foi bloqueada por ordem judicial. A propriedade Hartwell, de 33 acres em Gloucestershire, foi selecionada para revisão de ativos. Esses não eram gestos simbólicos, mas sim medidas financeiras concretas. O momento era crucial. O projeto Mirror dependia de movimentação. A mudança exige liquidez, fluxo de caixa previsível e controle sobre os direitos de marca. Ao iniciar as proteções de garantia e o congelamento de ativos em meados de fevereiro de 2026, William efetivamente desacelerou os mecanismos que teriam viabilizado uma mudança permanente para Doha. Mas a análise financeira não se limitou à contenção de ativos. Documentos periciais apresentados ao Tribunal Superior da Califórnia revelaram 2.300 dólares americanos em despesas pessoais entre 2022 e 2025 em linhas de crédito conjuntas. Os registros detalhados incluíam 480 mil dólares americanos em compras de roupas de grife de marcas como Hermès, Dior e Alice Saab. Havia 670 mil dólares americanos destinados à aviação privada, incluindo voo solo para Abu Dhabi e Nice. Outros 3.010 dólares americanos foram direcionados a serviços de consultoria de imagem e treinamento de mídia. Esses valores não foram apresentados como escândalo, foram apresentados como um padrão. A equipe jurídica de Harry, liderada por Miles Armitage, cruzou extratos da American Express e do HSBC com os registros corporativos da Archewell. A alegação era de que certas despesas pessoais haviam sido categorizadas sob descrições relacionadas à fundação. Quase simultaneamente, documentos com informações confidenciais omitidas da Rede de Combate a Crimes Financeiros do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos faziam referência a duas contas nas Ilhas Cayman, ligadas à Ecol Clover Limited, uma entidade estruturada nas Ilhas Virgens Britânicas. Entre agosto e dezembro de 2025, foram supostamente recebidas transferências de aproximadamente os 890 mil de organizadores de eventos sediados em Dubai. Quando o Palácio acionou o Estatuto de Transparência da Coroa de 2023 e encaminhou a documentação ao Escritório de Fraudes Graves do Reino Unido, a dimensão financeira da disputa pela custódia se expandiu para algo mais sistêmico. Enquanto isso, o moral interno na Archewell vacilou. Membros da equipe sênior, incluindo o diretor de parcerias de marca e o consultor jurídico adjunto, renunciaram em 24 horas após as revelações. Parceiros do setor, como Spotify e Penguin Random House, estariam reavaliando projetos para 2026 devido a preocupações com a exposição de sua reputação. Em Londres, a estratégia permaneceu consistente.
eliminar a incerteza, estabilizar os ativos institucionais e garantir que nenhum canal financeiro ligado à monarquia pudesse ser redirecionado para uma reestruturação do controle fiduciário no exterior. O orçamento de 37 milhões de dólares delineado no projeto Mirror pode ter sido ambicioso, mas a ambição exige combustível. Na manhã de 14 de fevereiro de 2026, grande parte desse combustível havia sido colocado sob controle e revisão. O que parecia ser uma ruptura conjugal privada agora estava entrelaçado com notificações de garantia, gatilhos legais e protocolos de conformidade internacional. O plano de mudança ainda não havia avançado, mas a infraestrutura que o sustentava estava sendo gradualmente restringida. Uma conta, uma propriedade, uma marca registrada de cada vez. E agora, enquanto cada conta, propriedade e marca registrada era silenciosamente protegida, será que a escolha de Harry pela paternidade acendeu secretamente uma rebelião silenciosa na família real? Fiquem ligados. O momento em que Harry escolheu a paternidade em vez da posição social. Quando as restrições financeiras se intensificaram em meados de fevereiro de 2026, a batalha deixou de ser abstrata para o príncipe Harry. O que havia começado como processos judiciais e revisões de bens tornou-se intensamente pessoal no momento em que o projeto Mirror foi lido em ata no Tribunal de Direito da Família de Santa Bárbara. Até então, ele ouvira fragmentos, discussões estratégicas, linguagem jurídica, explicações defensivas. Mas ver a estrutura delineada, em páginas datadas, com 18 de janeiro de 2026 estampado no cabeçalho, despertou algo dentro dele. O manual de 42 páginas não era teórico. Ele delineava cronogramas, transições educacionais, mudanças jurisdicionais e posicionamento na mídia. Documentos de matrícula para uma escola internacional sob medida em Doha haviam sido elaborados. Peritos forenses nomeados pelo tribunal testemunharam posteriormente que esses arquivos foram acessados repetidamente com o login administrativo de Meghan Markle. Havia referências a caminhos de patrocínio para dupla cidadania e sequenciamento de residência. Para observadores jurídicos, tratava-se de uma estratégia de mudança de residência. Para Harry, era um mapa de um futuro que ele não compreendia totalmente. Mais alarmantes foram as comunicações criptografadas apresentadas durante a análise preliminar. Entre elas, um pedido enviado a um consultor jurídico do Catar buscando esclarecimentos sobre proteções soberanas de custódia e garantias de não extradição. Essa frase por si só tinha peso. Implicava um planejamento que ia além da imagem da marca ou da filantropia. Sugeria a antecipação de resistência. Harry já havia suportado anos de tensão pública com a monarquia, mas desta vez era diferente. A questão que se colocava diante dele não era a reputação. Era algo acessível. Se a mudança prosseguisse sob o patrocínio soberano do Catar, a aplicação dos direitos de custódia poderia se tornar complexa sob as estruturas internacionais. Mesmo com as proteções do Acordo de Reciprocidade de Windsor, Califórnia, de 2024, a jurisdição transfronteiriça nunca é simples quando a residência muda. Em 16 de fevereiro de 2026, com a intensificação das discussões, a equipe jurídica de Harry entrou com uma moção solicitando avaliações psicológicas independentes para ambos os pais. A petição citava registros de estresse de 2019 a 2022 e preocupações levantadas durante a mediação. Não foi apresentada como um ataque, mas sim como uma medida de precaução. 2 dias antes, em 14 de fevereiro, o tribunal já havia sido informado sobre o congelamento financeiro e a revisão de contas de garantia iniciada em Londres. A pressão legal aumentava de várias direções quando a juíza Maya Caldwell emitiu uma ordem de emergência exigindo que os passaportes das crianças fossem entregues a um terceiro neutro e determinando a comunicação digital monitorada entre as crianças e a mãe até uma nova análise. A atmosfera no tribunal mudou. Não se tratava mais de uma disputa de versões, era uma contenção judicial. Testemunhas descreveram Harry permanecendo estranhamente imóvel enquanto os metadados do projeto Mirror eram explicados em detalhes. 14 acessos distintos a formulários de matrícula escolar em uma única semana. Registros de voos documentando viagens de ida e volta entre Vancouver, Nova York e Doha no final de 2025. Referências a cláusulas de exclusividade de mídia embutidas na estrutura financeira mais ampla. Por anos, ele defendeu as decisões que o distanciaram da instituição onde nasceu. Ele argumentou a favor da independência, da autonomia, de uma vida fora das expectativas herdadas.
Contudo, naquele tribunal, diante da possibilidade de perder o contato diário com seus filhos devido a uma mudança de jurisdição, o cálculo mudou. Naquela noite, enquanto as discussões continuavam a portas fechadas, Harry redigiu uma declaração pessoal. Não seria assinada como Duque de Sussex, não ostentaria o título de príncipe. Em vez disso, escolheu seu nome de batismo, Henry Charles Albert David. A escolha foi discreta, mas deliberada. Sinalizava não um retorno à vida palaciana, nem lealdade a qualquer facção, mas sim uma definição mais precisa de sua identidade. Ele não se posicionava mais entre a instituição e o cônjuge. Ele estava se posicionando entre o risco e seus filhos. Os mecanismos financeiros haviam sido controlados. A infraestrutura para a mudança estava sob escrutínio. Mas o ponto de virada emocional ocorreu naquele tribunal fechado em Santa Bárbara, onde os títulos pareciam distantes e o único papel que importava era o de pai. Então, ele finalmente escolheu seus filhos em vez do legado? Ou esse silêncio no tribunal foi apenas mais uma manobra estratégica em uma batalha real secreta? Aguardem. A silenciosa contra-ofensiva da coroa. Enquanto o príncipe Harry lutava em particular com o peso da paternidade dentro de um tribunal na Califórnia, uma estratégia muito diferente se desenrolava a milhares de quilômetros de distância em Windsor. Não houve conferências de imprensa urgentes, nem respostas emotivas. Em vez disso, a resposta da família real britânica foi ponderada, deliberada e inequivocamente estruturada. Na noite de 12 de fevereiro de 2026, poucos dias antes das audiências mais importantes em Santa Bárbara, Catherine, princesa de Gales, apareceu num breve vídeo gravado em Grey House, a residência onde Archie e Elliot estavam hospedados durante as suas estadias no Reino Unido. O cenário era simples. Atrás dela, desenhos infantis em cores vibrantes e irregulares estavam pendurados. Não havia trajes formais nem declarações dramáticas. Ela falou por exatamente 90 segundos. Sua mensagem foi calma e direta. Ela enfatizou que qualquer papel que lhe fosse atribuído seria desempenhado com graça e clareza. Ela não mencionou processos judiciais. Não mencionou o projeto Espelho. Ela falou sobre estabilidade e inocência. Em 8 horas, o vídeo já havia sido visualizado 11,4 milhões de vezes. Na Austrália, Canadá e Nova Zelândia, a opinião pública mudou drasticamente. A narrativa deixou de ser sobre conflitos entre adultos e passou a ser sobre a proteção das crianças. Nos bastidores, os preparativos institucionais aceleraram sob a direção da princesa Anne. O Comitê Consultivo de Custódia foi formalmente ativado em meados de fevereiro de 2026. Um parecer jurídico foi entregue simultaneamente ao Tribunal da Divisão de Família do Reino Unido e ao Consulado Britânico em Los Angeles. O documento confirmava a nomeação da Duquesa Sophie de Edimburgo como co-guardiã durante qualquer transição de custódia que envolvesse permanência em território britânico. A linguagem era precisa, enquadrava a mudança não como interferência, mas como preparação. Em seguida, ocorreu um desenvolvimento que surpreendeu até mesmo os correspondentes reais mais experientes. Lady Louise Windsor, filha do príncipe Edward, chegou ao aeroporto internacional de Dulles sob cobertura diplomática da RAF Northolt. Ela estava acompanhada por 2 assistentes sociais e uma psicóloga especializada em traumas. Sua visita foi justificada pelo Acordo de Reciprocidade Windsor-Califórnia de 2024, o mesmo acordo que outrora garantira o reconhecimento do título para as crianças. Segundo suas disposições, herdeiros reais menores de idade poderiam receber apoio para revisão de bem-estar caso fossem identificados riscos à reputação ou à custódia. Sua presença não era simbólica, mas sim processual. As tentativas da equipe jurídica de Meghan de invocar uma liminar da Califórnia contra a interferência estrangeira na custódia encontraram um obstáculo complexo. O status internacional das crianças, aliado às proteções de tratados, significava que os protocolos de supervisão eram difíceis de bloquear completamente. O papel de Lady Louise era de observação. Contudo, a sua chegada sinalizou que o palácio já não estava a reagir aos acontecimentos, mas sim a antecipá-los. O contraste entre as abordagens tornou-se notável. Em Santa Bárbara, o número de processos aumentou e as contestações intensificaram-se. Em Windsor, os mecanismos foram ativados discretamente, quase de forma clínica. A contenção financeira já tinha começado. As revisões de ativos estavam em curso. Agora, a contenção emocional estava a ser construída através de uma estabilidade visível.
A breve aparição de Catarina, a nomeação de Sofia e a missão diplomática de Louise constituíram uma resposta coordenada, sem confrontos abertos. Era poder brando, mas poder brando estruturado. A instituição estava construindo camadas de reforço em torno de duas crianças cujas vidas se tornaram manchetes globais. À medida que as audiências na Califórnia continuavam a expor documentos e metadados, a monarquia britânica não intensificou a retórica. Recalibrou a jurisdição, a proteção e a narrativa. A mensagem era sutil, mas inconfundível. A estabilidade seria demonstrada, não declarada. E, à medida que o dia 16 de fevereiro se aproximava, tornava-se cada vez mais claro que não se tratava mais de uma simples disputa de custódia se desenrolando em um único tribunal. Era uma disputa transatlântica de sistemas se desenrolando em paralelo, cada movimento medido em relação ao seguinte. Então, o que o dia 16 de fevereiro realmente revelou sobre essa batalha transatlântica? Foi o colapso da estratégia ou uma manobra oculta que ninguém previu? Continue acompanhando. No dia em que a estratégia desmoronou, com as revisões diplomáticas em andamento e as salvaguardas institucionais reforçadas em ambos os lados do Atlântico, todos os olhares voltaram-se para Santa Bárbara. As audiências agendadas entre 16 e 18 de fevereiro de 2026 determinariam se a crescente rede de documentos, registros de voos e declarações financeiras constituía precaução ou prova. Na manhã de 16 de fevereiro, o Tribunal de Direito de Família de Santa Bárbara parecia menos um tribunal local e mais o centro de um acerto de contas internacional. Lá dentro, o clima era frio e impessoal. Peritos forenses nomeados pelo tribunal apresentavam o rastro digital relacionado ao projeto Mirror. As linhas do tempo dos metadados foram exibidas com precisão. O documento de 18 de janeiro de 2026 foi dissecado linha por linha. Os registros de acesso mostraram revisões repetidas das versões preliminares das matrículas para a escola personalizada em Doha. Registros de aviação confirmaram viagens de ida e volta entre Vani e o Catar no final de 2025. Comunicações que faziam referência a garantias de custódia soberana foram registradas. Cada detalhe, isoladamente, poderia ter sido defensável. Juntos, eles formaram um padrão difícil de descartar como mero planejamento hipotético. Em seguida, a camada financeira foi adicionada. Declarações apresentadas anteriormente pela equipe jurídica de Harry ressurgiram na íntegra. O tribunal examinou os $2.300 americanos em despesas pessoais entre 2020 e 2025, incluindo $480 mil americanos em compras de moda de luxo e $670 mil americanos gastos com aviação privada. Transferências totalizando $1.100 americanos para os Emirados Árabes Unidos foram analisadas minuciosamente, juntamente com a documentação relacionada a contas nas Ilhas Cayman vinculadas à Ecover Limited. Investigações conjuntas da Comissão de Caridade do Reino Unido e do Escritório de Organizações Isentas de Impostos dos Estados Unidos estimaram o potencial de apropriação indébita entre $2.700 americanos e $4.400 americanos. Foram apresentadas declarações juramentadas de ex-funcionários da Archwell. Alguns alegaram que os custos de pesquisa e desenvolvimento relacionados ao projeto Mirror foram categorizados internamente em iniciativas de divulgação mais amplas. Os depoimentos não especularam sobre a motivação, mas se concentraram no processo, na classificação das despesas, na sequência de aprovações e no momento das transferências. Em 17 de fevereiro, a dinâmica no tribunal havia mudado visivelmente. O que começou como uma renegociação da custódia evoluiu para um exame complexo de intenções, supervisão e jurisdição. A equipe jurídica de Meghan, liderada por Cher Tilden, sustentou que o projeto Mirror representava um planejamento exploratório da marca. Argumentaram que o interesse no Oriente Médio estava alinhado com a expansão global, e não com a evasão da custódia. Mas a combinação de detalhes da mudança, vínculos financeiros e o momento em relação ao acordo de 11 de fevereiro complicou essa defesa. A juíza Maya Caldwell ouviu sem demonstrar qualquer reação. Em 18 de fevereiro, ela proferiu sua sentença. O acordo de custódia de 11 de fevereiro permaneceria em vigor como a estrutura permanente que regeria a vida das crianças.
Qualquer tentativa de mudança de residência sem consentimento mútuo por escrito exigiria uma fiança de 5 milhões de dólares americanos. Meghan Markle foi condenada a reembolsar 1,3 milhão de dólares americanos ao patrimônio conjunto congelado em até 90 dias, referentes a fundos da fundação que foram mal alocados. A própria Fundação Archewell foi encaminhada para a dissolução, com os ativos remanescentes congelados até a distribuição de acordo com a Lei de Fundos de Caridade. Talvez o mais consequente tenha sido a restrição imposta ao uso comercial dos identificadores institucionais. Durante um período de 10 anos, nenhuma nova entidade, marca registrada ou produto midiático poderia incorporar os termos Arch, Windsor, Sussex ou Lilly em um contexto comercial relacionado à disputa. O controle da principal presença das crianças nas redes sociais foi transferido para o Royal Child Welfare Trust. Em seguida, veio a sentença que repercutiu muito além dos tribunais. A juíza Caldwell afirmou categoricamente que a maternidade não poderia ser invocada como escudo e arma ao mesmo tempo. O tribunal ficou em silêncio. Quando a sessão foi suspensa, observadores descreveram uma atmosfera de exaustão e não de celebração. O plano de realocação havia sido interrompido. A infraestrutura financeira que o sustentava havia sido desmantelada. O que começou como um projeto estratégico atrelado a um pacote de 37 milhões de dólares terminou por ordem judicial na sala 4B do tribunal. Do lado de fora, as câmeras aguardavam. Dentro, a estrutura jurídica da disputa havia sido fundamentalmente reescrita. Será que o colapso de um plano de 37 milhões esconde uma traição ainda maior? Quem realmente reescreveu as regras dentro da sala 4B do tribunal? A escolha que redefiniu tudo. Quando as portas do tribunal se fecharam em 18 de fevereiro de 2026, a batalha legal havia chegado ao seu fim formal. Mas para o príncipe Harry, o verdadeiro acerto de contas estava apenas começando. A decisão proferida pela juíza Maya Caldwell havia paralisado os planos de mudança, desmantelado estruturas financeiras e imposto limites rígidos à custódia. No entanto, a mudança mais profunda aconteceu depois que as câmeras se afastaram, quando o ruído do litígio diminuiu e o peso das consequências se fez sentir. Durante anos, Harry viveu suspenso entre duas identidades. Era um filho da coroa e um homem que a abandonara. Era uma figura pública moldada pela história e um pai que, em privado, tentava construir algo mais seguro para os seus filhos. Dentro da sala de audiências 4B, à medida que as provas eram analisadas e as decisões eram seladas, essas identidades finalmente colidiram. O plano de realocação ligado ao Projeto Espelho deixou de ser teórico, chegou ao fim. O motor financeiro por trás disso havia sido contido por meio de revisões de garantias e ordens judiciais. Os passaportes das crianças foram protegidos e sua exposição digital transferida para a supervisão institucional. A luta não era mais sobre estratégia, era sobre o que restava. Naquela noite, Harry divulgou uma breve declaração manuscrita através do site oficial da família real. Não foi feita em uma coletiva de imprensa e não continha linguagem cerimonial. O que chamou a atenção imediatamente foi a assinatura. Não estava escrito Duque de Sussex. Não estava escrito Príncipe. Estava escrito Henry Charles Albert David. Para historiadores da realeza e observadores jurídicos, a escolha foi inconfundível. Não se tratava de um distanciamento temporário ou de um gesto simbólico para obter simpatia pública. Ao usar seu nome de batismo, Harry se distanciava de títulos e autoridade hereditária. Ele priorizava a clareza jurídica em detrimento do legado e a responsabilidade pessoal em detrimento da posição. O momento era crucial. A declaração foi feita poucas horas após a decisão que confirmou o acordo de custódia de 11 de fevereiro como permanente. A decisão seguiu as restrições do tribunal ao uso comercial de identificadores reais e a transferência do controle das redes sociais para o Fundo Fiduciário Real para o Bem-Estar Infantil. A mensagem estava alinhada com a direção da sentença. Os títulos não podiam mais servir como moeda de troca. A paternidade agora era o único fator determinante. Dentro da família real, a reação foi discreta. Não houve anúncios sobre reintegração ou reconciliação. A monarquia não apresentou a decisão de Harry como um retorno ou uma rebelião. A decisão foi tratada como definitiva.
A Declaração de Sandringham sobre a proteção de menores soberanos, preparada após as audiências, garantiu que o status das crianças seria protegido independentemente da posição que Harry ocupasse dentro da instituição. Observadores notaram o contraste entre os irmãos. Enquanto o príncipe Harry restringia sua identidade a um único papel, o príncipe William havia passado as semanas anteriores reforçando estruturas que perduram além dos indivíduos. A abordagem de William fora processual, não emocional, focada na contenção de bens, no cumprimento de tratados e na preparação para a custódia. O sistema seguia em frente, independentemente da aceitação individual. Para Harry, renunciar aos títulos não foi um ato de desafio à coroa, mas sim uma fuga do conflito. Ao assinar como Henry Charles Albert David, ele se desvinculou da engrenagem que definira sua vida adulta. O que restou foi um pai preso a ordens judiciais, estruturas legais e à realidade diária de ter que comparecer. Não houve aplausos quando a declaração foi divulgada. Não houve alívio visível, apenas um reconhecimento silencioso de que algo irreversível havia ocorrido. A batalha pela jurisdição e pelas finanças fora resolvida no tribunal. A batalha pela identidade fora resolvida no papel, e conforme a noite caía sobre Santa Bárbara e Windsor, ficou claro que um capítulo havia se encerrado, não com cerimônia, mas com um nome escrito cuidadosamente no rodapé de uma página. Mas será que o nome cuidadosamente escrito no rodapé sinalizava uma rendição silenciosa? Ou seria este o início de um acerto de contas muito mais mortal? Depois da batalha, o acerto de contas de Sussex. Na noite seguinte à renúncia formal de Harry aos seus títulos reais, as repercussões na monarquia foram imediatas e inconfundíveis. O Diário Oficial da Casa Real publicou uma série de atualizações rápidas detalhando as amplas mudanças administrativas em curso. Cargos-chave no Conselho de Administração, antes ocupados pelos Sussex, foram prontamente desocupados, deixando a governança de Archewell em desordem. A Lei de Proteção de Grey House, criada para salvaguardar os membros mais jovens da família, foi formalmente ratificada, garantindo que o bem-estar das crianças permanecesse protegido de quaisquer pressões externas remanescentes. Em poucos dias, a própria Archewell entrou em colapso. Os funcionários, antes leais e cheios de ambição, começaram a cooperar plenamente com as autoridades, fornecendo documentação crucial e depoimentos que confirmaram as conclusões anteriores sobre má gestão financeira e instabilidade operacional. Os meios de comunicação mudaram seu tom quase da noite para o dia. Um editorial do Washington Post destacou o forte contraste entre o fascínio público anterior por Meghan e Harry e o escrutínio atual sobre suas escolhas e obrigações. A narrativa deixou de ser de glamour ou rebeldia. Tornou-se uma crônica meticulosa de prestação de contas. O sentimento público refletiu esses acontecimentos. Os índices de aprovação do Sussex despencaram de 52% para apenas 28%, refletindo a crescente percepção de isolamento e restrições legais em torno de Meghan. Ela agora enfrentava uma vida limitada por ordens judiciais e liberdades restritas, confinada mais pela jurisdição do que por escolha própria. Harry, por outro lado, havia renunciado aos seus títulos, mas encontrou uma frágil estabilidade em seu retiro. Despojado de sua posição oficial, ele ganhou clareza de propósito, concentrando-se totalmente na paternidade e na proteção dos filhos. Os membros mais jovens da família agora estavam protegidos pelo protocolo de menores soberanos, uma estrutura de proteção que os resguardaria de se tornarem ferramentas em futuras batalhas midiáticas ou judiciais. O contraste era inegável. Uma das metades da dupla Sussex estava legalmente vinculada, isolada e politicamente vulnerável. A outra, embora destituída dos privilégios reais, havia recuperado a autonomia, o foco e um pouco de paz. Este momento não era uma questão de vingança ou espetáculo. Era uma clara afirmação de jurisdição e autoridade institucional, uma declaração de que nenhuma ambição pessoal ou influência de celebridade poderia contornar os mecanismos seculares concebidos para proteger a monarquia e aqueles a quem ela servia. Então, o que você acha? Foi uma batalha pela custódia? Um colapso financeiro? Ou o momento em que o príncipe William mostrou que nem mesmo a fama moderna consegue superar séculos de tradição? Gostaríamos de saber sua opinião nos comentários. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever.